Oi, gente! Eu pedi que vocês deixassem perguntas pra mim lá no Instagram, que eu ia gravar um vídeo respondendo sobre maternidade, gravidez, pós-parto em geral. E foram muitas perguntas, eu agradeço, eu acho que a gente chegou quase em 100 perguntas. Claro que não vai dar pra responder todo mundo, mas eu selecionei algumas aqui que eu achei mais interessante e que nunca foram respondidas. Tem muita pergunta que já foi respondida, inclusive eu separei 5 que foram bem frequentes, que eu só vou dar uma dica aqui de qual vídeo você assistem pra conferir melhor sobre o tema. Muita gente me perguntando qual foi o meu parto, normal e cesárea. Já saiu aqui no canal o relato do meu parto, onde eu expliquei tudo detalhadamente, então assiste lá, confere lá. Lá também eu falo sobre anestesia, teve muita gente me perguntando se eu senti dor, como é que foi, teve muita gente que tem medo, então para essas duas respostas, confere o relato do parto. Quanto tempo eu demorei para engravidar? Tempo de casada, eu e o Lucas esse ano em março faz 7 anos de casado, então foi com 6 anos e pouquinho. Onde Lissa dorme? Eu conversei com vocês lá no Instagram. Lissa, os 10 primeiros dias, ela dormiu aqui no nosso quarto, num bercinho que eu peguei emprestado com uma amiga minha. Ela me emprestou e Lissa ficou os 10 dias aqui. Depois disso, a babá eletrônica que eu tinha encomendado chegou e ela já foi pro quarto dela. Inclusive, ela está lá na soneca dela e a babá tá aqui do meu lado. Então, ela já tá dormindo no quarto dela. E se eu pretendo ter mais filhos? Sim, respostinha rápida, a gente quer ter mais um filho. Então, vamos lá. Essas outras respostas que eu selecionei, a gente vai conversar mais um pouco, bater aquele papo. Então, a primeira pergunta foi: como foi a questão da amamentação? A tal da pega. Você teve dificuldades? Gente, eu conversei um pouco sobre isso no Instagram também, e eu queria dizer, antes de responder, o seguinte: o que deu certo pra mim, pode ser que não dê certo pra você. Eu não tô falando aqui como uma verdade absoluta. Teve gente que, depois que eu comentei lá, falou assim: mas isso não resolve. Tipo, tem consultoras de amamentação que falam que não existe maneiras de prevenir fissuras. Beleza, você tem o direito de acreditar nisso e não acreditar, mas assim, de acreditar não, né? De seguir essa ideologia e isso. Eu acho que não existe certo e errado, mas assim, eu tinha muito medo de passar por esse processo de amamentação e fiz sim algumas coisas pra prevenir. Pra mim, digamos assim, deu certo porque eu não tive fissura durante a amamentação. Lissa já tá com 17 dias e assim, amamentar pra mim tá sendo muito, muito, muito tranquilo, graças a Deus. Então assim, mais uma vez, não é verdade absoluta, mas o que eu fiz? Durante a gravidez eu lavava o meu peito com bucha vegetal. Eu não tomei sol, essa coisa, muita gente fala pra tomar sol. Eu já vi até dermatologistas não defendendo essa tese do sol. É muito assim, gente. Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. Então, você que decide mesmo, sabe? Então, eu não tomei sol, mas eu não tomei sol não foi por escolha, foi por tempo mesmo de ficar aqui na minha varanda com os peitos pra fora. Não tinha piscina, então assim, não tomei sol, eu fiz. Eu passava bucha vegetal e uma parceira minha também, a dona da RFit, a Rosana, ela me falava que nas 2 gravidez dela, ela esfregava o peito com toalha. Gente, eu fiz muito isso. Saía do banho e ficava esfregando meu peito assim com toalha. E no último mês da gravidez, eu comecei a passar lanolina, que é aquela pomadinha. Na própria pomada diz que ela previne fissura. Então eu passei como prevenção. Pós-nascimento de Lissa, o que eu fiz? Que eu acho que até os pediatras indicam, o que é mais indicado para evitar fissura. A tal da pega, com certeza, é muito válida. Tipo, o bebê tem que pegar certo. E assim, não é nada de um bicho de 7 cabeças. Uma das dicas é que você não tem que dar o peito assim, com tesourinha. Você tem que dar o peito em C. Então você tem que dar o seu bico, o seu peito pro bebê em C. E outra, ele tem que morder a auréola toda, não é só abocanhar o bico do seu peito. Então você tem que colocar a auréola inteira da pontinha do peito na boca do bebê. É a tal da pega. E com certeza evita muita fissura, eu acredito. E o que eu
faço também é, toda vez que Lícia vai amamentar, gente, toda vez, eu pego um pouco de leite e lambuzo o bico. Então, essa medida de prevenção que o pediatra indicou e muitas seguidoras tinham me falado, deu muito certo também para fissura. Teve uma semana assim depois do nascimento dela, eu comecei a sentir um leve ardor assim e cheguei a usar lanolina também pós nascimento dela. Mas eu usei, eu acho que assim, muito moderadamente, eu acho que usei umas 3 vezes no máximo. Eu passei um dia, depois de uns 2 dias eu passei de novo, depois de uns dias também eu passei outra vez, mas parei de passar, porque realmente o leite materno você lambuza ele no seu peito antes, dizem pra lambuzar depois também, e ajuda bastante. Então essas são minhas dicas pra evitar fissura. E a questão da amamentação, graças a Deus, tá bem tranquila. Aqui a gente segue a livre demanda. Eu dou mamar quando ela pede. Uma coisa, na maternidade me ensinaram a identificar o choro do bebê. Assim, é claro, né, gente? É com o tempo que você vai pegando, mas Lissa, quando ela quer mamar, quando é fome, ela fica mordendo a mãozinha, ela fica fazendo biquinho, sabe? Então, assim, eu já sei identificar quando é fome. Quando ela não faz isso, provavelmente é calor, ou é frio, ou é a fralda que tá suja. Então, assim, é muito importante também se saber identificar, se começar a pegar, assim, o jeito do seu bebê e identificar o choro dele. Próxima pergunta. Você deixa os amigos e familiares pegarem Lissa? Gente, eu sou uma mãe super de boa e ao mesmo tempo super sortuda também, porque meus amigos são muito conscientes. Na verdade, ninguém pede pra pegar a Lissa. Eu que fico oferecendo, amiga, pode pegar. E aí, quando o amigo vem de casa, ele higieniza lá a mão certinho e pega. Mas meus amigos, assim, acho que só 2 amigas, não sei, pegaram Lissa. As outras ficam tudo receosas, assim. Ninguém fica beijando, ninguém fica passando a mão. Fica todo mundo muito educado, meus amigos. Estão super tranquilos. Então tá bem tranquilo esse processo. Eu sei que pra muita gente é difícil, mas aqui tá tranquilo e eu sou uma mãe de boaça. Próxima pergunta. Como está a convivência com a mãe e com a sogra com a chegada de Lissa? Essa é bem interessante. Gente, minha sogra tá bem tranquila porque ela tá em Salvador. Ela ficou aqui 2 dias depois do nascimento de Lissa e depois ela veio no final de semana. Assim, é claro que mãe e sogra vão dar palpite, é óbvio. O que é meio assim é porque é o seguinte, a última vez que elas cuidaram de uma criança faz no mínimo 20 anos, né? Que é a idade do meu irmão e a idade do meu cunhado mais novo. Então de lá pra cá, tanta coisa mudou, mas tanta coisa mudou, foi tão engraçado que até na maternidade minha mãe dormiu comigo, né? E aí o Lucas brincou com a enfermeira e falou assim, quem que vocês preferem que durma com a mãe? As avós ou o marido? Aí até as enfermeiras brincaram, o marido, com certeza. Porque, tipo assim, vó, gente, vó é aquele tipo de ser humano que, tipo, ela já tem uma verdade pra ela. Ela acha que ela já sabe tudo, porque ela já criou de bebê, já cuidou de bebês. Mas muita coisa mudou. Então, assim, com a minha sogra tá mais tranquilo. Quando ela vem pra cá, eu tento, né? No final de semana que ela veio foi mais difícil, porque Lissa, nesse final de semana, tava mais enjoadinha. Ela tava querendo muito só queria chorava querendo mamar toda hora. Então, acaba que você fica meio que assim, não é estressado, mas você fica preocupada. Tipo, sua casa cheia de visita, veio minha sogra, meu sogro, minha cunhada, recebi mais um casal de amigos e sua filha tá naqueles dias. Então, nesse dia, assim, foi... Minha mãe até mesmo falou, nega, paciência, mas é normal. Eu acho que todo mundo entende o que você tá passando. Agora, com a minha mãe é que tá sendo mais complicado. Mas a gente tá levando, né? Nos primeiros dias foi mais difícil, porque minha mãe passa o dia todo comigo, então é muita coisa assim. Minha mãe, no início, ela tava muito afobada.
ela, até na maternidade mesmo, Lisa chorava, ela acordava desesperada, chamava as enfermeiras. Esse dia eu tive vontade de rir, se eu fosse enfermeira, tava rindo na cara dela. A Lisa acordou chorando. Ela já acordou desesperada, chamou a enfermeira. Moça, ela tá chorando. Gente, bebê chora, uai, é normal. Assim, nos primeiros dias minha mãe tava muito afobada. E o que me irritava na minha mãe é que Lisa chora, ela acha que é amamentar. Nega tá com fome. Lisa só sente fome. A fralda dela nunca tá suja, ela nunca tá com calor ou com frio, nada. Ela só sente fome. Então, assim, algumas coisas... O banho, a primeira vez que minha mãe deu banho nela... Gente, minha mãe deu um banho nela em 3 minutos. Falei, mãe, enfermeira que dá banho em 50 bebês por dia, tudo ok. Mas a gente tem que dar banho com mais calma. Mas é porque no início, Lisa chorava durante o banho. Então, minha mãe ficava agoniada, querendo terminar o banho logo, sabe? Ela ficava meio que, agoniada, desesperada, assim. Então, assim, com o tempo, minha mãe também foi melhorando, mas foi difícil no início, a gente vai meio que se adaptando, assim, com a presença em casa e tal, mas foi só isso. Tem os pitacos, sim, com certeza, muito pitaco, mas fazer o quê, né, gente? Ajuda demais, eu não quero nem pensar como é que vai ser quando minha mãe for embora. Então, entra aqui, sai aqui e a gente segue o baile. Essa próxima pergunta, apesar de eu já ter respondido ela em um outro vídeo, eu fiz questão de respondê-la aqui também, porque ela foi complementar de um assunto que eu não falei ainda. Ana, como é que foi o sexo durante a gravidez? Como foi pra você? Doía? Você teve mais libido ou menos libido? A questão do sexo eu comentei com vocês, eu acho que no vídeo de diário da gravidez. Vou reforçar aqui, responder mais uma vez, mas eu quis responder aqui porque eu não falei da libido. E foi engraçado. Gente, a questão do sexo é assim, eu acredito que seja relativo e vale mais até do homem do que da mulher. Por que eu falo isso? Porque tem homens que realmente não se importam, mas tem muitos homens que não conseguem por muito tempo ter relação com a mulher pela questão da barriga, pela questão da imagem, de que tem um filho ali vendo. E aqui em casa foi um pouco assim. O que eu acho que contribuiu também foi a questão do sangramento. Lucas e eu, acho que no 5º mês, a gente, durante do ato sexual, eu tive um sangramento muito feio. Tipo, sangrou muito, uma coisa assim, desesperadora. A gente foi pra emergência no dia seguinte e tal. Mas assim, eu acho que isso, eu contei em um diário, isso atrapalhou a questão, né? Porque claro que meu marido ficou com medo de ter relação depois. Então assim, diminuiu bastante, mas ao mesmo tempo, foi o que eu falei no vídeo, é uma fase que você nem percebe que tá fazendo falta, entendeu? É tão gostoso, assim, gente, é inexplicável, sabe? Tem muito mais coisas, assim, importantes na relação. Vocês viram cúmplices, vocês viram muito amigos, vocês se unem tanto que eu acho que é uma fase que os dois entendem. Então, diminuiu sim, mas a questão do libido que eu queria falar. No início, eu até brincava com algumas amigas que minha mãe me iludiu, porque minha mãe disse que a libido dela na gravidez foi assim, ela subia pelas paredes. E eu esperava que comigo também fosse assim, eu já vi outras pessoas falando. Mas no início, eu não senti nada disso, sabe? Nada, não senti nada, não fez diferença nenhuma. E foi normal. E eu acho que por tanta coisa tá acontecendo, acho que as preocupações e tudo mais, a gente diminuiu o ritmo. Já no final, gente, depois do sangramento, depois já que o Lucas já tava traumatizado, gente, aí eu senti um negócio subindo pelas paredes. No final da gravidez, minha libido aumentou bastante. Mas a gente ia controlando, assim, ia tentando falar pro marido que pra ajudar no parto normal, ele tinha que abrir os caminhos. Tentava de tudo, mas não deu muito jeito, não. Lucas tinha muito medo, assim, de ter relação durante a gravidez. Então, assim, tivemos, mas não foi aquela coisa, assim, não. Foi bem pouco mesmo. Mas, assim, gente, é normal. Você conversa com todas as suas amigas, quase a mesma coisa, então não se preocupe, não fica com nóia que seu marido tá te traindo, essas coisas, porque não tem nada a ver, tá? Já que foram muitas perguntinhas, eu vou deixar pra responder o restante em um outro vídeo, porque senão vocês vão enjoar de mim, né? Então, se inscreve no canal pra você não perder o próximo vídeo, nem esquece de deixar o seu joinha aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau!